Pronto, vamos comentar agora a questão 11, tá? Então a questão 11 ela a gente está saindo dos triângulos, né? Mas depois a gente volta. Para comentar a semelhança entre polígonos, tá? No caso aqui é entre dois retângulos. Casos de semelhança só existem para triângulos, né? Então, por exemplo, dois retângulos, por exemplo, eles não existem o caso AA, tá? Porque você pode ter sim dois retângulos, tá? Todos os ângulos são 90 graus, mas isso não garante a semelhança entre eles, ok? Aqui no caso a gente já tem que esses dois retângulos são semelhantes, tá? Então, obviamente, você vê aqui que o comprimento é x mais 20 do menor, o comprimento é x mais 40 do maior. Largura 18, largura 30. Então, é de se esperar que na semelhança você vai fazer comprimento com comprimento e largura com largura. Então, se eu pegar a semelhança entre eles aqui, vai ficar x mais 20, que é o comprimento, tá? Ó, x mais 20 sobre o x mais 40 igual a largura, que é 18, sobre 30. Tá? Então isso aqui já vai definir o cálculo para a gente calcular o valor do x. Tá? 18 sobre 30 também vai ser a razão de semelhança. 18 sobre 30, quando você simplifica por 6, vai dar 3 sobre 5, que em número decimal também vai ser 0,6. Então a razão de semelhança do menor para o maior é 0,6 ou 3 sobre 5. Tá? Que inclusive é o que o item B está perguntando. Se você tem a razão de semelhança, quanto é a razão de semelhança ao quadrado. Tá? Então vamos fazer o cálculozinho aqui logo, né? Faz meio por extremo aqui. Aí, cuidado redobrado, né? Porque você vai ter que usar o parênteses, então vai ficar... vamos colocar aqui... 30 vezes... Vou fazer aqui em cima. Ó, 30 vezes o x mais 20. Então não esquece de colocar o parênteses. Igual a 18 vezes x mais 40. Então 18 vezes x mais 40, tá? Faz a propriedade distributiva, tá? Aqui, aqui e aqui. E aí você vai ter 30x mais 600, que 30 vezes 20 é 600, igual a 18x, vamos melhorar, 18x mais 18 vezes 40, 720. 30x, passo 18x para cá, fica menos 18x. Passo 600 para lá, 720 menos 600. E aí vai ficar 12x, 30 menos 18 é 12, então fica 12x igual a 120. Portanto, o x vai ser 120 dividido por 12, e esse resultado é 10. Então a gente já sabe agora aqui que aqui vai ser x mais 20, então aqui é 30, e aqui vai ser 50. Ok? Então as dimensões do retângulo vão ser 30 por 18, e aqui vão ser 50 por 30. Tá? E vamos ver, então aqui. Então a resposta do item A, o x é 10. Então pronto, o x é 10. Se a razão de semelhança, é o que eu falei ainda há pouco, era 18 sobre 30, tá? 18 sobre 30 é simplificando por 6. Ó, você simplifica por 6. Razão de semelhança vai ser isso aqui. Vai ser, então, 3 sobre 5. Então, ao quadrado vai ser 3 ao quadrado é 9. E 5 ao quadrado, 25. 9 sobre 25. Tá? Eu nem imagino por que foi que ele está perguntando quanto é essa razão de semelhança ao quadrado. Por que será, né? Vamos ver o item C. Aí eu quero saber, então, a área do menor sobre a área do maior. Se a área fizesse parte daquele conjunto de
elementos lineares, provavelmente a área do menor sobre a área do maior ia seguir a mesma proporção 3 sobre 5, tá? Nesse caso aqui, vamos ver como é que vai ficar. Tem uma observação aí, né, explicando como é que calcula a área, né? Só multiplicar o comprimento pela largura, ou largura pelo comprimento. Então a área desse aqui vai ser 540, tá? Eu não sei se tem unidade aí, acho que é medidas em metros, eu acho. E aqui vai ser 50 vezes 30, que vai ser 1.500, tá? De novo, por que é 540? Tá? Porque é de 30 vezes 18. Por que é 1.500? Porque é 50 vezes 30, tá? Então a área é 540, a outra área é 1.500. Então eu quero saber quanto é essa área dividida por essa, tá? Vamos lá fazer. Vamos apagar aqui. Então a área do menor vai ser 540 sobre a área do maior, que é 1.500, tá? Vamos sair simplificando logo aqui. Dá para cortar o zero. Dá para me simplificar por 3. E aí vai ficar 18 sobre 50. 18 sobre 50. Dá para me simplificar por 2. E o resultado vai ser 18 por 2, 9. 50 por 2, 25. Pronto, nosso alerta aqui, olha aí, ó. A resposta do item C ficou igual à resposta do item B, tá? Ou seja, a razão da área do menor pela área do maior, isso aqui, na verdade, ela é 9 sobre 25, mas fica como uma observação para a gente, tá? A gente observa, então, que nesse caso aqui, a gente sabe que a área não é elemento linear, né? Porque se a gente fala em comprimento, ou em lado é em centímetro, lado é em metro. Então a área seria metro quadrado, centímetro quadrado. E aí no caso o que vai acontecer? A razão de semelhança não é K, que é 3 sobre 5. Então quando você vai fazer a razão entre as áreas, aí você vai ter K ao quadrado, certo? Ou seja, a razão de semelhança a área menor pela área maior, aqui no caso porque eu estou falando de figuras semelhantes, né? Aí a gente vai ter que a razão é a razão de semelhança ao quadrado. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo generalizar? Que se até, isso vale até para triângulos, isso vale para qualquer figura semelhante. Então se a razão entre duas figuras semelhantes, a razão for, por exemplo, 5, então a razão das áreas correspondentes vai ser 5 ao quadrado, 25. Se a razão de semelhança for 3 sobre 2, não importa se é do maior para o menor. No caso, se eu estou falando 3 sobre 2, é porque é do maior para o menor. A razão é deu 3 sobre 2, então se você fizer a área, a razão vai dar 9 sobre 4. Tá? Aí você fez, por exemplo, duas figuras semelhantes. A razão da área deu, por exemplo, 36, a razão das áreas. Então a razão das figuras dos lados vai ser 6, tá? Porque aí agora eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou saindo da área para o lado, tá? Do lado para a área você pega a razão e eleva ao quadrado, tá? Então no outro você faz a raiz quadrada. Tá ok? É por isso que existe a próxima questão, que é a questão 12, que você também vai observar esse resultado aí, tá? Na questão 12 você vai ter isso. No item B, você vai ter a razão de semelhança, no caso entre o menor e o maior. Isso é fácil da gente obter na questão 12, é só pegar o 20 sobre 28. Então você vai chegar na conclusão lá no item C, que quando você fizer as áreas dos triângulos, a razão entre as áreas vai ser a razão de semelhança, né, que é K elevado a 2. Tá? E isso também serve de base para o exercício 13. Exercício 13 a gente tem as áreas 144 no maior
16 no menor. Então, se você pega o maior pelo menor é 9, 144 por 16 é 9. Então, a razão de semelhança deve ser quanto? Deve ser quanto? Eu acabei de comentar aqui no vídeo. Tá? A razão entre as áreas é 9. Então, a razão entre os lados, ou seja, a razão de semelhança vai ser quanto? Tá? E aí, a partir dessa razão de semelhança, você vai conseguir resolver o exercício 13, ok? Próximo vídeo, vou comentar um exercício muito importante, que é o exercício 14, porque ele tem um certo propósito, tá? Ok? Exercício 14, que é análogo ao 15 e que também não deixa de ser análogo ao 16 e que é importante para o nosso próximo assunto, né? Que é o próximo ponto que a gente vai destacar. Ok? Valeu!